Olá, meu nome é Esther, somos alunos da disciplina de avicultura pelo curso de zootecnia, ministrada pelo professor João. A equipe é composta por mim, pela Geandria, pelo João Arthur, pelo João Amorim e iremos falar sobre manejo de incubatório. Faremos uma abordagem do manejo de incubatórios dividido em setor de incubação e setor de produção. Dentro do setor de incubação, trataremos da recepção e estocagem dos ovos na sala de ovos e da incubação propriamente dita, com o pré-aquecimento e a colocação na incubadora. Já no setor de produção, temos o nascedouro, a sala de coleta de pintainhos e expedição. Iremos detalhar como é feito o manejo em cada setor no decorrer deste vídeo. É importante destacar que os programas de biosseguridade em incubatórios devem ser personalizados de acordo com a realidade da unidade de incubação, visando a sanidade dos embriões e pintainhos. Os micro-organismos patogênicos possuem a capacidade de penetrar os ovos pelos poros e produzir toxinas que podem matar ou retardar o desenvolvimento embrionário. E quando os embriões resistem, a viabilidade dos pintos de um dia é comprometida. Os ovos são transportados da granja ao incubatório em caminhões isotérmicos, onde existe todo o controle de umidade e temperatura e também rastreadores. Quando os ovos chegam ao galpão, passam por uma desinfecção, sendo fumigados em geral com paraformaldeído, formol mais permanganato de potássio ou ozônio. A eclodibilidade dos ovos e a qualidade dos pintos de um dia têm sido utilizados como indicador do desempenho do incubatório, sendo primeiramente a responsabilidade do resultado da granja de matrizes, onde prática de manejos como manutenção de status sanitários do lote, manejo de ninho, frequência de coleta, desinfecções dos ovos devem ser adequadas com o objetivo de reduzir a presença de micro-organismos patogênicos nos ovos a serem enviados para o incubatório. Posteriormente, fatores como o manejo dos ovos, tempo e condição de armazenamento, o manejo dos pintos vão afetar os índices de produção e são responsabilidades do incubatório. Agora irei falar do setor de recepção e estocagem, que é feito na sala de ovos, onde deve-se ter muito cuidado com a avaliação desses ovos, manipulação e temperatura do ambiente. Na sala de ovos é feito o recebimento dos ovos, que são conferidos, identificados, separados por lote, reclassificados, observando o tamanho, arredondamentos, sujidades, trincados, a idade da matriz, entre outros, para serem postos em bandejas próprias de incubação. A reclassificação visa a manutenção de uniformidade dos lotes incubados, buscando melhor qualidade do produto final, através de descarte de ovos quebrados, trincados ou sujos, e os ovos virados são colocados na posição correta, ou seja, com a câmara de ar voltada para cima. Esse manejo é adotado porque durante a vacinação em ovo pode ocorrer morte embrionária devido ao mau posicionamento do embrião, ou também pode ocorrer menor absorção das partículas vacinais pelo embrião. A estocagem dos ovos não deve passar de 6 dias, pois a eclodibilidade dos ovos tende a diminuir. Eles são estocados nas câmaras frias para manter o zero fisiológico, a 18 graus Celsius, pois nessa temperatura não há desenvolvimento embrionário, e são estocados nas próprias bandejas ou carrinhos de incubação, para evitar muita manipulação. Olá, meu nome é Geandria e vou dar continuidade falando sobre o setor de incubação. Antes de ir para a incubadora, é feito o pré-aquecimento para evitar o choque térmico, onde os ovos que estavam armazenados a 18 graus são postos 30 minutos na temperatura de 20 graus, em seguida na temperatura de 22 por mais 30 minutos e posteriormente nas temperaturas de 24, 26 e 28 graus, em intervalos de 1 hora em cada temperatura, totalizando 4 horas. Em seguida, mais 3 horas na temperatura de 30 graus, que totalizam 7 horas. Esse pré-aquecimento ocorre antes de chegar à incubadora.
Nas incubadoras, alguns parâmetros são muito importantes, como a temperatura, umidade e o movimento de viragem. O tempo de incubação é de 432 a 456 horas, ou seja, de 18 a 19 dias. A temperatura é o fator mais significativo determinando a velocidade do metabolismo embrionário e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Essa temperatura é em média de 37,9 graus. A umidade relativa deve ser mantida em uma faixa específica para garantir melhores resultados, pois durante a incubação ocorre perda de umidade nos ovos, influenciada pela porosidade da casca e pela umidade ambiente. A rapidez dessa perda afeta a entrada de oxigênio essencial para o metabolismo embrionário, sendo necessário, portanto, uma umidade relativa do ar entre 55% a 60%. Já o movimento de viragem evita que o embrião fique grudado na casca. As incubadoras normalmente realizam um processo de viragem 24 vezes por dia, uma viragem por hora, com um ângulo de 45 graus em relação ao eixo horizontal. Por exemplo, os ovos vão virar no primeiro momento 45 graus para o lado direito. Após 1 hora, volta à posição inicial, reta, e depois de 1 hora viram 45 graus para o lado esquerdo. Existem 2 tipos de incubadora, as de estágio único e as de estágio múltiplo. No sistema de estágio único, a máquina é carregada a cada ciclo, comportando embriões em um mesmo estágio de desenvolvimento. Portanto, é colocada até a capacidade suportada, fecha-se e só é aberta com 17 a 18 dias, quando ocorre a transferência dos ovos da incubadora para o nascedouro. Já no sistema de incubação em estágio múltiplo, uma mesma máquina de incubação comporta embriões em diferentes estágios de desenvolvimento, que é colocado de forma escalonada. Nesse sistema múltiplo, devido à possibilidade de abertura da máquina, os riscos de morte embrionária são maiores por variação de temperatura ou contaminação. Com 10 dias, é feita a ovoscopia dentro da incubadora. São descartados ovos não fertilizados, que são aqueles onde a luz passa totalmente, para que eles não extraem e nem explodam dentro da incubadora. Olá, meu nome é João Vitor Amorim e agora irei destacar que existem algumas variações específicas, como devido ao tipo de ovo e ao tamanho e até mesmo às idades das matrizes. Ovos de casca branca têm um período de incubação menor, 1 a 2 horas menor que a incubação que os ovos de casca vermelha. Isso devido à menor espessura da casca dos ovos de casca branca. O tamanho dos ovos e a diferença em gramas nos ovos pode gerar um atraso na incubação. Por isso, a importância na classificação de manter a maior uniformidade possível. As variações conforme a idade das matrizes. Temos, por exemplo, segundo o Manual de Incubação da Perdigão, todos os lotes de ovos provenientes de matrizes jovens devem ser incubados por 2 horas a mais. Isso porque matrizes jovens possuem ovos menores comparados a matrizes velhas, que produzem folículos maiores. Mas casca dos ovos de matrizes jovens são mais resistentes, dificultando a desidratação durante a incubação. No setor de produção, a maior dificuldade é a manutenção de umidade, temperatura e ventilação nos nascedouros, sendo que as demais atividades se resumem em coleta de resultados. A transferência dos ovos para os nascedouros deve ser feita de forma cuidadosa para evitar a quebra dos ovos e, consequentemente, a morte do embrião, pois nesse estágio a casca do ovo é mais frágil devido ao embrião retirar cálcio da casca para a formação do seu esqueleto. Após o início da bicagem da casca pelos pintainhos, o nível de umidade aumenta, requerendo ajustes. Matrizes mais velhas geralmente possuem ovos maiores com mais líquido a ser eliminado, permitindo uma regulagem de umidade mais baixa. Por outro lado, matrizes mais jovens possuem ovos menores e com cascas mais espessas, que dificulta a liberação da umidade, resultando em uma necessidade de regulagem de umidade mais alta. A transferência para o nascedouro pode ser feita de forma manual ou automática, e no momento são retirados os ovos inférteis.
Quando é feita a transferência da incubadora para o nascedouro de forma automática, alguns incubatórios possuem um sistema de vacinação, onde ventosas se grudam aos ovos. Essas possuem microagulhas que perfuram a casca e injetam a vacina no embrião. As vacinas realizadas no incubatório são Marac, Boba, Newcastle, bronquite, gumboro, HVT+, IBD e coccidiose. O tempo no nascedouro é de 48 a 72 horas, de 2 a 3 dias, na temperatura de 36,5 graus. E umidade relativa do ar é em torno de 65%. No nascedouro, o sistema de ventilação é muito importante, pois ajudam a manter os pintainhos secos, provendo melhor cicatrização umbilical. No gráfico, considerando o período de incubação total, se preconiza o momento ideal da retirada dos pintainhos em 508 horas, mas nem todos os pintainhos nascem ao mesmo tempo, e quando maior for o prazo entre o nascimento do primeiro pintainho e do último, pior será a qualidade geral do lote. Portanto, a diferença da primeira eclosão até a última eclosão dos ovos de um lote definimos como janela de nascimento. Olá, meu nome é João Arthur e agora eu irei dar continuidade falando como é feita a seleção dos pintainhos. Na sala de coleta de pintainhos são tirados todos os pintainhos vivos da bandeja, sobrando os resíduos de incubatório. Desses resíduos, conta-se quando os ovos não eclodiram e eles são separados, identificados para ser feito o embriodiagnóstico. O embriodiagnóstico é uma ferramenta fundamental para a avaliação dos padrões de mortalidade embrionária e determinação de suas causas. Na seleção dos pintainhos é observadas se estão com o umbigo cicatrizado, plumagem seca e macia, patas com todos os dedos sem tortuosidade nos bicos e tamanho uniformes e também com olhos arredondados e brilhantes e sem deformidades. Os pintainhos considerados saudáveis são diagnosticados para o galpão de expedição. A sexagem dos pintainhos. A sexagem é a determinação dos sexos em machos e fêmeas. É importante devido à exigência nutricional de cada um e ao objetivo de produção de cada um. Existem dois tipos, que é a sexagem pela cloaca, que é uma técnica complexa feita por asiáticos destinadas às aves e matrizes. E também nós temos a sexagem pela asa, que é feita em linhagens autossexáveis, por exemplo, a Kobe. Nos machos há um empenamento mais lento e nas fêmeas um empenamento mais precoce. Existem duas linhas de penas, as primárias e as secundárias. Nas fêmeas, as primárias são maiores que as secundárias. Já nos machos, as primárias e secundárias são do mesmo tamanho, ou as secundárias são maiores que as primárias. Expedição. No término da sexagem e fechamento das cargas de pintainhos, elas são transportadas em veículos equipados com temperatura em torno de 23 graus Celsius e umidade em torno de 60%. Parâmetros avaliativos. Para efeito de avaliação de incubações no incubatório, é importante o cálculo dos parâmetros de eclosão e eclodibilidade. Esse parâmetro deve ser compartilhado com o responsável pela granja produtora de ovos, pois ajuda na adequação do manejo correto, principalmente para os reprodutores machos, na adequação em relação às fêmeas e a machos e na nutrição do macho, realizados em cópulas. Sugere-se percentuais de eclosão de mais ou menos 86% e eclodibilidade em mais ou menos 92% e fertilidade em mais ou menos 96%. Para o cálculo desses índices, utiliza-se formas a seguir. Eclosão de pintainhos, que é igual a pintos nascidos bons, dividido por o número de incubatórios vezes 100. Eclodibilidade. Pintos nascidos bons, dividido por número de ovos férteis vezes 100.
e a fertilidade, que é igual a ovos férteis, né? E que no caso não estamos referindo aos incubados em relação aos ovos totais, né? Vezes 100. Com base nas informações obtidas nessas avaliações, podemos tomar decisões mais precisas. Manejo sanitário de incubatório. Por fim, recomenda-se que todas as salas e máquinas e compartimentos e espaços utilizados no nascimento de pintainhos sejam devidamente lavados e desinfectados para a utilização posterior segura. Já os carrinhos com bandejas de incubação e nascimentos e equipamentos e instrumentais utilizados devem ser encaminhados para a sala de lavagem, realizada a limpeza e lavação cuidadosa com água sob pressão, enxágue e desinfecção. Os resíduos de incubação devem ser imediatamente retirados do incubatório e encaminhados para a compostagem local ou para beneficiamento. Bom, esse foi o nosso trabalho e agradecemos a todos pela atenção.